Bem, pessoal, vamos avançar pelo tópico matrizes. Agora no item 3, matrizes especiais e igualdade de matrizes. É o tópico da aula de hoje. Aquela velha solicitação, se vocês gostarem, ao final, deem um like, inscrevam-se e batam o sininho, tá? Lá no canal do YouTube, que é o Azimuth Matemático. Os ícones utilizados no meu trabalho são exercício para casa, calculadora, utilização de software gráfico, utilização da planilha Excel, tópico de história da matemática. Quando for importante, aparece a vaquinha. E quando for uma piada, aparece o macaquinho. Se quiserem rir, fiquem à vontade. Bem, as matrizes são indicadas por letras maiúsculas do alfabeto latino, representadas por parênteses ou colchetes ou duplas de barras laterais. Aí está. Já falamos isso na aula passada. As matrizes são tabelas retangulares com M linhas e N colunas. Então, o M é o número de linhas da matriz e o N é o número de colunas da matriz. O I e o J são a localização do elemento da matriz. O número da linha é o I e o J é o número da coluna onde está localizado o termo A e J. I, J e MN são naturais não nulos. Bem, isso aí agora lembrando, linha 1 da matriz, linha 2 da matriz, linha 3 da matriz, linha M da matriz. Coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna N. Tá? Bem, matrizes especiais. Uma matriz linha é toda matriz com apenas uma linha, ou seja, é toda matriz do tipo 1 por N. Então, olha esse exemplo aí, só tem uma linha. Tudo bem que tem 3 colunas, mas é uma linha só, então é uma matriz linha. Essa matriz também só tem uma linha, uma matriz linha, tem 2 colunas, né? E essa matriz aí? Tem uma linha só, mas tem 4 colunas, nenhum problema. Todas as 3 têm apenas uma linha. Então, a primeira é 1 por 2, a segunda 1 por 3 e a terceira 1 por 4. Bom, agora o que é uma matriz coluna? É toda matriz com apenas uma coluna, ou seja, toda matriz do tipo N por 1. Essa matriz tem uma coluna só, mas tem 3 linhas. Essa aí tem uma coluna só também. Tem 2 linhas. E essa daí? Uma coluna só, mas tem 4 linhas. Então, a matriz da esquerda é 2 por 1, tem 2 linhas e uma coluna. A matriz do meio, 3 por 1, 3 linhas e uma coluna. E a matriz da direita, 4 linhas por uma coluna. Então, esses 3 exemplos são exemplos de matriz coluna. A matriz nula é toda a matriz em que todos os elementos são iguais a zero. Intuitivo, né? Então, 3 exemplos de matrizes nulas. Mas essas também são nulas. Então, uma matriz pode ser linha e nula ao mesmo tempo. As matrizes que estão embaixo são matrizes 2 por 3, depois 4 por 2 e 3 por 3. Não importa. Não importa se o número de linhas é igual ao número de colunas ou não. Se for todos os elementos iguais a zero, se forem todos os elementos iguais a zero, a matriz é nula. Matriz quadrada de ordem n é toda matriz do tipo n por n, ou seja, que possui um número de linhas e colunas igual. Então, o formato genérico de uma matriz quadrada de ordem n seria esse. Começa no A11 e termina no ANN. O número de linhas e colunas é igual a n nesse caso. Essa aí é a diagonal principal. Reparem que na diagonal principal o número da linha e coluna é igual. Então, I igual a J. Agora, o que acontece na matriz secundária? É importante frisar que vai dar a impressão de que o A33 é elemento dessa matriz secundária. Pode não ser, depende da matriz. Mas o A1N e o AN1 são. O que vai haver de comum entre todos os elementos da diagonal secundária? A soma do número da linha com o número da coluna de cada elemento é igual ao número da ordem da matriz mais 1.
Mas a matriz tem que ser quadrada para eu pensar em diagonal principal e secundário, ok? Senão não tem sentido. Essas matrizes aí são quadradas. A primeira da esquerda é 2 por 2, então de ordem 2. A segunda do meio é 3 por 3, então, portanto, matriz quadrada de ordem 3. E a da direita é 4 por 4, então, portanto, matriz quadrada de ordem 4. São exemplos de matrizes quadradas. Bom, agora vejamos o que é uma matriz triangular. É toda matriz quadrada composta apenas de zeros nos elementos acima ou abaixo da diagonal principal. Então, nós temos dois exemplos aí. As duas são matrizes triangulares. Bom, mas tem uma subclassificação. A matriz da esquerda é triangular superior. Por quê? Porque acima da diagonal principal é que estão os termos que não são todos iguais a zero. E a matriz da direita é triangular inferior, porque é lá que estão os elementos abaixo da diagonal principal que não são todos iguais a zero. Então você tem que olhar se a matriz é triangular inferior ou superior, olhando para a parte contrária, onde estão todos os zeros com relação à diagonal principal. Então a da esquerda, triangular superior, os zeros estão abaixo dela, então ela é triangular superior, porque é o outro lado fora da diagonal principal. E a da direita, os zeros estão acima da diagonal principal, então abaixo é o triângulo que vai me levar a classificar como triangular inferior. Tá? Bem, matriz diagonal é toda matriz quadrada em que os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. A diagonal principal, nesse primeiro exemplo, é o 2 e o 3, né? Tirou a diagonal principal, é todo mundo zero, então é matriz diagonal. Essa matriz aí também. Diagonal principal é 4 menos 2 e 5. Todo mundo que está fora dela é igual a zero. Então é matriz diagonal. E essa diagonal principal é 5, 2 e 0. O zero aí na diagonal principal não tem nenhuma interferência, mas todo mundo que está fora dessa diagonal principal é igual a zero. Então essa matriz é diagonal. Essa também é. Essa matriz da esquerda embaixo, ela é nula e é diagonal também. É quadrada também. E a matriz identidade ou unitária? É toda a matriz diagonal com ordem igual ou superior a 2, em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Bem, então a diagonal principal é igual a 1 e todos os outros iguais a 0. Então é o que a gente chama de matriz identidade de segunda ordem, é a matriz I2. Agora a I3, olha lá, diagonal principal todo mundo igual a 1. Saiu dela é todo mundo 0. Então essa matriz é a identidade de ordem 3. E a matriz identidade de ordem 4. Diagonal principal tudo igual a 1, todo o restante igual a 0. Tranquilo, né? Bom, o exemplo a seguir, a gente vai classificar cada uma das matrizes que eu vou colocar dentro dessa numeração. Então, eu vou colocar 1 se for linha, 2 se for coluna, 3 se for nula, 4 se for quadrada, 5 se for triangular superior, 6 se for triangular inferior, 7 se for diagonal e 8 se for identidade. Atentem para o fato de que algumas matrizes poderão receber mais de uma classificação. Então, aí estão as matrizes que eu vou ter que classificar segundo essa numeração que eu estou reproduzindo aí à direita no canto superior. Bem, então a matriz A é uma matriz coluna e também é uma matriz nula, ok? Então vai receber a numeração 2 e 3, conforme você pode ver à direita. Agora essa matriz aí é uma matriz linha, só isso, né? Então, só matriz linha. Agora essa matriz aí, do item C, ela é uma matriz quadrada. E só. A D é a matriz quadrada e é também uma matriz identidade. Tá? Também seria diagonal, né? E agora essa daí? 4 e 7. Vai ser uma matriz quadrada e diagonal.
E a letra F é uma matriz quadrada, de ordem 4, e é também uma triangular inferior. E a letra G? É 3 porque é matriz nula, é 4 porque é matriz quadrada e é 7 porque é matriz diagonal. E a letra H? É matriz quadrada de ordem 3 e é também triangular superior. Tranquilo? A piada de hoje. Qual é a matriz que nunca morre de gente? É a matriz identidade. Agora a igualdade de matrizes. Duas matrizes A e B são iguais quando forem da mesma ordem todos os elementos correspondentes de uma e da outra forem iguais. Ou seja, o M vai ter que ser igual ao P e o N vai ter que ser igual ao Q. Matrizes iguais. Ambas 2 por 2, então o primeiro pré-requisito está cumprido. Olha lá, os elementos de mesma posição têm que ser iguais. 4, 4, 2, 2, menos 1 e menos 1, 3 e 3. Todos têm que, de mesma posição, têm que ser iguais. E a ordem tem que ser a mesma. Agora, essa matriz aí, a da esquerda e da direita, de terceira ordem, são diferentes. Reparem que ambas são 3 por 3. O 5 é igual a 5, menos 1 é igual a menos 1, 3 é igual a 3, 0 é igual a 0, 4 é igual a 4, 2 é igual a 2, menos 3 é igual a menos 3, 1 é igual a 1. Mas o 2 não é igual a 1, embora ambas sejam 3 por 3. Então, bastou furar um requisitozinho, a matriz já não é igual. Por exemplo, esses dois garotos aí são iguais? Não, eles são gêmeos. Eles têm ligeiras diferenças. Então, o primeiro exemplo são matrizes iguais e o segundo não são iguais. O exemplo 2, eu quero ver se quero saber os valores de x, y, z e t para que essas duas matrizes sejam iguais. Solução. Primeira coisa, as matrizes aí, ambas são da ordem 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas, ok? Então, o primeiro pré-requisito está cumprido. Se não fosse cumprido esse pré-requisito, nem precisava ver o resto, já não eram iguais. Agora vejamos. O x2 e o 25 têm a mesma posição, então tem que ser iguais. Ora, se o x2 é 25, é porque o x é mais ou menos 5. Então, abre a possibilidade para o 5 ou para o menos 5. Vamos aguardar. 10 é igual a 10, graças a Deus. Se não fosse aí números iguais, dentro dos círculos verdinhos, a matriz já não ia ser igual, já não ia ter solução ao problema. Então, requisito cumprido. 4x igual a 20, então x é 5. Calma. Agora o y é igual a menos 4. 3z é 9, e aí o z é 3. E o t é igual a menos t. Então 2t é 0 e o t é 0. Ora, com relação aos valores de x que eu encontrei, para o x2 ser 25, o x pode ser 5 ou menos 5. Mas acontece que o 4x é 20 se o x for 5. Então o 5 é comum a todas as condições. Então o menos 5 vai ser descartado. Vai ficar valendo apenas o x igual a 5. O x igual a 5 tem que atender a todos os requisitos de igualdade. O y igual a menos 4 não tem nada para entrar em confronto com ele. Não tem nenhum outro valor de y, então é menos 4. O z também não tem e o t também não tem. Então os resultados são x igual a 5, y igual a menos 4, z igual a 3 e t igual a 0. E está resolvida a questão. O exemplo número 3 é para casa. Eu quero o valor de x para que tenha essa igualdade. Repara que a matriz da esquerda é uma matriz de ordem 2 por 2. E ela, no enunciado, é igual à matriz identidade de ordem 2, ou seja, a diagonal principal é 1 e todos os outros elementos são iguais a 0. Vocês vão resolver essa questão para casa, tá? A resposta é x igual a 4. A número 4 também é para casa. Eu quero saber quanto dá x mais y para que a matriz abaixo seja nula. Ora, essa matriz aí é uma matriz 2 por 3. Bom, para ela ser nula, além daqueles elementos onde você já está vendo zero, onde tem variáveis também tem que dar zero. Então você vai ter um sistema para resolver. 3x mais y menos 7 igual a 0 e 5x menos y menos 1 igual a 0. Vai resolver o sistema, calcular o x e o y, somar os dois e dar o resultado que vai ser 5. Faz para casa.
Bem, essa aí é a nossa bibliografia. Tá? Se você gostou da aula, não se esquece de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube, o Azimuth Matemático. Até a próxima aula e bom final de semana.